Bem, meu nome é Michele, eu sou do curso de Química Industrial, vou apresentar forças intermoleculares e indústria. Bem, o tema é: explique de que maneira as formas intermoleculares influenciam as seguintes propriedades dos líquidos, com relação à viscosidade, tensão superficial, pressão de vapor, e em seguida explica a importância das medidas de viscosidade e tensão superficial para a indústria. A viscosidade é uma propriedade física dos líquidos e nada mais é do que a resistência ao escoamento, ou seja, quanto mais um líquido para, mais lento é o escoamento desse líquido. Logo, quanto mais forte a interação intermolecular, mais juntas as moléculas ficam, e mais difícil é o escoamento do líquido, já que as moléculas não se afastam facilmente, ou seja, quanto mais fortes as interações moleculares entre as moléculas de um líquido, maior a viscosidade. Ao fundo, podemos ver 5 potes, né? E nele está representado a viscosidade do mesmo líquido, né? Um líquido que é o óleo do motor. Né? No primeiro, veja que a viscosidade dele, o escoamento dele é bem rápido, né? Ele é bem fino. A partir do segundo em diante, ele vai ficando denso, né? Ele vai ficando mais grosso, né? O escoamento dele vai ficando mais lento. E por fim, no último tubo, a gente pode ver que ele nem escoa, né? A tensão superficial, moléculas de um líquido interagem com as moléculas que estão à sua volta em todas as direções, mas as moléculas da superfície são puxadas para baixo e para o lado, já que não tem moléculas do líquido acima dela. Logo, a tensão superficial é o resultado dessa força da superfície, em que cria-se como se fosse uma película na superfície do líquido. É por isso que alguns insetos é possível eles andarem em cima da água, né? No exemplo aqui ao lado a gente vê um inseto, ele caminhando em cima da água, exatamente devido à tensão superficial, que permite ele realizar esse efeito. Pressão de vapor é uma medida de volatilidade de uma substância, sendo que substâncias com alta pressão de vapor são mais voláteis. A volatilidade, por sua vez, depende da natureza química da substância e está intimamente relacionada com as forças que mantêm as moléculas unidas. Forças de Van der Waals. Substância que apresenta fortes interações intermoleculares, como ligações de hidrogênio, terão pressão de vapor baixa e, portanto, baixa volatilidade. Por outro lado, substâncias que interagem de forma fraca, por forças de dispersão de London, por exemplo, terão pressão de vapor maior e logo serão mais voláteis. Ao lado a gente tem 3 líquidos, né? A acetona, água, o óleo, e entre os 3, o mais volátil é a acetona, né? Que ele ilustra exatamente tudo isso que a gente acabou de falar. A importância da viscosidade e da tensão superficial para a indústria. O papel da viscosidade de lubrificantes para a indústria, por exemplo, é justamente criar as condições de trabalho com o menor desgaste possível para os equipamentos. Com essa função, as empresas têm suas máquinas com maior disponibilidade, menos quebras, intervenções e gastos com manutenção. A tensão superficial se manifesta importante para a indústria de alimentos, por exemplo, principalmente no seu efeito sobre as emulsões. Quanto maior a tensão superficial de dois líquidos misturados, menor será a superfície de contato e, portanto, menor será a tendência de se misturarem. A questão 5 a gente resolveu, né? Tiramos os dados da questão, já fizemos todas as transformações devidas para poder fazer todo o cálculo de uma forma mais rápida. Então, ele pede para calcular a temperatura do ponto triplo e sua pressão. Então, calculamos a entalpia de vaporização com esse valor
a gente vai conseguir calcular a entalpia de sublimação, porque já temos a entalpia de fusão, porque já foi dada na questão. Com isso, a gente consegue a entalpia de sublimação. Em seguida, calculamos a temperatura do ponto triplo e, logo a seguir, a gente consegue encontrar a pressão do ponto triplo. Temos em ATM e KPA. Obrigado.